E o ingrediente de hoje é o melhor alimento do mundo. Aquele que a gente só tem acesso quando a gente é muito pequenininho. Tão completo que é considerado padrão ouro na alimentação das crianças. Sim, nós vamos falar de leite materno. Foi nele mesmo que você estava pensando? Na verdade, a gente vai falar sobre alimentação na primeira infância. Ué, meninas, mas vocês não falam sobre escolhas conscientes por um sistema alimentar melhor? Sim, e é por isso mesmo que a gente vai falar sobre a amamentação, que é parte tão importante de toda essa teia. Continua aqui com a gente, que esse café com a teia está lindo e você vai entender do que eu tô falando. A gente quer aqui, né, com a Alimenteia, promover bastante esses encontros, né, de vários elos da cadeia, para ter essa troca de pontos de vista diferentes, né? E hoje, então, temos vocês, queridas convidadas, muito prazeroso, né, ter essa troca com vocês, representando esses diferentes elos desse universo de amamentação. Então, eu vou pedir só para começar para vocês se apresentarem rapidinho. Obrigada pelo convite, Michelle e Ana. Eu sou a Nádia, sou pediatra, neonatologista. Eu trabalho em consultório, trabalho em UTI neonatal e atuo também em sala de parto. E estou bem feliz com o convite de estar aqui trocando com vocês sobre amamentação. É um tema que eu apoio demais na minha prática e acho que vai ser muito enriquecedor essa troca com diferentes olhares, vai ser bem legal. Bom dia, meninas. Então, eu sou nutricionista pediátrica, eu atendo aqui numa clínica em Osasco, né, uma clínica de medicina e saúde. Faço atendimento também em escolas, onde eu estou atualmente, né, tô aqui agora numa escola. Eu atendo normalmente crianças a partir do 6º mês, né, que começa a introdução alimentar, normalmente até os 14 anos. Né? Então, esse é o maior público aí, é os pequenininhos mesmo. Eu sou Mariana, eu trabalho como consultora de amamentação e primeiros cuidados. O foco é a preparação dessa amamentação e desse pós-parto, desde lá da gestação e no pós-parto imediato. E depois disso, passando por retorno ao trabalho, quem quer continuar amamentando com retorno ao trabalho, chegando até num desmame gradual e gentil, com muito respeito, sendo um processo tão amoroso e respeitoso quanto todo o processo de amamentação. A gente determinou que agosto seria o mês de falar de amamentação no mundo. Então, na verdade, o agosto dourado nada mais é do que para a gente levantar as questões referentes à amamentação, quais são as dificuldades que estão acontecendo, quais os pontos que a gente está conseguindo melhorar na amamentação relacionados a esse tema, para que a gente consiga ter visibilidade, chegar em outras pessoas, alcançar outros públicos que dificilmente a gente consegue. Então, é realmente o engajamento do mês para que se fale mais a respeito da amamentação e da sua importância, das suas dificuldades, para que as mulheres consigam cada vez mais amamentar, porque a gente tem uma taxa de amamentação exclusiva baixíssima, no Brasil e no mundo, inclusive. Mas no Brasil a gente tem 54 dias de amamentação exclusiva, que é triste demais. O que a gente pode fazer para isso é levar esse assunto, levar, falar, refalar, tentar alcançar outras pessoas. Por isso, o Agosto Dourado está aí. Que delícia, né? Ter todas vocês com esse olhar super afetivo, que eu acho que é isso que a gente precisa realmente trazer, né? Para essa, quando a gente olha para a amamentação, esse olhar realmente afetivo. E aí, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a importância, né? Quais os benefícios da amamentação? Nádia, se você puder trazer para a gente, né? Por que é tão importante para a criança e para a mãe a amamentação? Vou começar falando, então, de todos os benefícios. Vou começar falando para o bebê e depois dos benefícios para a mãe que amamenta. Então, para o bebê, primeiro que o leite materno é rico e supre todas as necessidades nutricionais do bebê até o 6º mês de vida. Então, o bebê pode receber e deve receber só leite materno exclusivo e ele vai estar suprido completamente. Depois, a gente tem todos os benefícios pelo leite materno ser vivo, então, ser cheio de anticorpos. Então, bebês que são amamentados,
eles têm menos infecções, otite, quadros respiratórios, diarreia. Isso acaba acarretando em menor número de internações hospitalares por todas essas doenças. É uma estratégia mundialmente conhecida como a principal de impacto na mortalidade infantil. Diminui também alergias, por ser um leite espécie específico, né? Então, é produzido pela mãe para o bebê, então diminui muito a incidência de alergia, então dermatite atópica, asma, quadros de sibilância, né, de chiado, outros quadros de pele, eczema, tudo isso tem menos incidência. Doenças intestinais também, então doença celíaca, doença inflamatória intestinal, também tem redução em bebês que são amamentados. E a gente vai ter benefícios para a vida futura desse bebê, então, dessa criança quando ela for adulto. Então, tem menor incidência de doenças cardiovasculares, de diabetes, de obesidade, isso impactos tardios lá na frente. Vou falar agora dos benefícios para a mãe que amamenta. Então, a mãe que amamenta, ela tem menor risco de câncer de mama, câncer de ovário, de útero, endométrio, toda essa parte desses cânceres relacionados à parte hormonal, tem menos incidência em mães que amamentam. Ela tem menor risco de artrite reumatoide, os estudos mostram, menor risco de osteoporose e de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Além de todos esses benefícios que eu falei de doença mesmo, tem todo o lado de vínculo, tá, do lado psicológico, de ser uma baita oportunidade de conexão com esse bebê. Claro que longe de ser a única via e a amamentação, a gente está reforçando todos os pontos, toda a importância da amamentação, só que também não é uma ditadura. Então, aquele binômio, mãe, bebê, vão encontrar o caminho de se conectar, mas claro que a amamentação é uma baita oportunidade para que isso aconteça. E não sei se a Mari quer complementar desse lado emocional, de vínculo, psicológico. Sim, é bem importante falar que a gente não julga e não é realmente uma ditadura da amamentação, que as mulheres que não amamentam, sim, podem ter vínculos e relações de afeto tão ou mais intensas do que uma mulher que amamenta. Por isso que a amamentação ela tem que ser uma escolha. Inclusive isso, a amamentação não adianta você amamentar sem querer amamentar. Antes de qualquer coisa, a mulher tem que querer amamentar, que a escolha da amamentação é uma escolha só dela, de disponibilidade, de disposição. A gente vê mulheres que, por exemplo, sofreram violência traumática, aí bem tem uma parte psicológica e tem uma parte de disponibilidade, a parte prática mesmo. Quanto eu quero me disponibilizar ou não para esse vínculo acontecer. E sim, os bebês que são amamentados geralmente são bebês que, por conta da amamentação, ficam mais tempo no colo, têm mais contato pele a pele e já tem estudos que mostram o quanto isso faz das crianças uma criança mais segura, mais afetuosa e quando ela rompe isso com o processo de desmame ou naturalmente, geralmente são crianças que já estão mais prontas para esse desmame efetivo. Então é um desmame geral, um desmame desse vínculo e elas são mais seguras para seguir esse caminho. É como um animalzinho mesmo. Quando eles desmamam, eles saem andando, porque eles já estão prontos para aquilo. A amamentação nem sempre tem esse rompimento claro, porque a mamadeira, por exemplo, ela se dá por muito tempo e não é só a mãe que oferece. Muitas vezes, depois de um tempo, é o próprio bebê que se autoalimenta. Então, isso acaba impedindo, impactando nesse contato de pele a pele mesmo. Ou seja, a gente tem um impacto, na verdade, realmente social, né? Não é um benefício para mãe versus bebê. É um benefício social, porque se tem todas as questões da saúde a longo prazo, então a sociedade como um todo, economicamente, fatores psicológicos são beneficiados, né? É muito amplo mesmo essa questão da amamentação, né, gente? Sem dúvida.
que para mim, assim, foi muito triste na época foi, assim, eu acho que, primeiro, a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe se a gente tá fazendo tudo certo. Segundo, não existe nenhum treinamento que você faça desses que a gente faz na maternidade, né? Eu fiz o curso, né, de gestante na maternidade e tal. Ninguém me explicava, ninguém falava sobre a amamentação. Falava de que sobre a amamentação no sentido de você tem que amamentar seu filho, que é o melhor alimento, né? Mas ninguém te fala os perrengues que você vai passar. E eu acho que falta muita informação, sabe? Se eu não tivesse procurado o banco de leite, eu teria já parado de amamentar, com certeza. E fui atrás porque eu não me conformava, sabe? Porque desde que eu engravidei eu lia muito a respeito. E todos os lugares que eu lia falava: não existe leite fraco, toda mulher é autossuficiente para o seu bebê. O seu corpo se ajusta à demanda do bebê. E eu sempre li isso e eu não me conformava de não ser autossuficiente para a Inês. Que essa fase é muito delicada. A gente tem aquela ansiedade da criança se desenvolver, ganhar peso. Então, quando ela parou de produzir leite, a criança parou de desenvolver, de ganhar peso. E naquele momento ela foi então orientada a entrar com a fórmula. E aí, nesse momento, a gente sabe que é muito frágil, né, essa introdução da fórmula, que ela pode simplesmente migrar para a fórmula, porque é muito mais simples para a criança mamar e para a mãe e tal. Só que no caso dessa mãe especificamente, ela teve a vontade de continuar e procurou orientação, informação. E aí, no caso, foi o banco de leite que orientou ela como ela estimular essa produção, e ela conseguiu, com essas técnicas, né, a voltar à produção normal de leite, e hoje ela consegue amamentar. Então, a gente está numa cultura, tem duas frentes sobre a amamentação, uma cultura muito forte. A primeira é, todo mundo sabe amamentar e o bebê nasce sabendo amamentar, sabendo mamar. Então, o bebê vai nascer e vai plugar no peito. No máximo, você vai ter dor, mas logo passa. Essa é a primeira coisa, que todos os bebês sabem amamentar, sabem mamar, e as mulheres sabem amamentar. E não é real. Muitas vezes não é real. O bebê sabe sugar, mas não quer dizer que ele sabe sugar um peito, ordenhar o leite do peito. A mãe, ela tem um peito que nunca foi sugado, ela nunca segurou um bebê daquela forma. Tem muitos pontos, às vezes mais difíceis, às vezes simples, o jeito da mão segurar aquele bebê, a posição que ela está sentada, tudo isso influencia e pode impactar a amamentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que derrubar é o paradigma de que todos os bebês nascem e plugam e mamam. Primeira coisa. E segunda coisa é, todos os bebês, toda amamentação dói, se você falar com muita gente vai falar, dói, sangra, mas aguenta, que logo passa. E daí a mulher que não aguenta, por N motivos, porque tem vezes realmente que não dá para aguentar, ela se sente muito frustrada, porque na verdade ela foi fraca. É essa a visão das pessoas. Você não aguentou, você não esperou calejar o seu peito. E muitas vezes não existe essa coisa de calejar. Existe corrigir o que está causando aquele problema. Então, se a gente não tiver a correção, a melhoria não vai acontecer. Então, sim, a boca do bebê vai crescendo e, teoricamente, a pega vai melhorando. Mas não é só isso, não é uma coisa automática. Então, os bebês não nascem sabendo mamar e não precisa doer. Se doer, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa a ser corrigido. E não deixar evoluir. Então, dia após dia, ontem doeu, mas eu vou esperar o pediatra daqui uma semana, daí eu vejo se tá tudo bem lá. Gente, daqui uma semana você pode ter desmamado o seu bebê, dependendo de como tiver as coisas por aí. Então, não é hora de esperar, é hora de se antecipar. Por isso que a preparação, ainda na gestação, é para falar esses possíveis perrengues. Olha, o seu bebê nasceu, começou a doer, o que você tem que fazer? Então, eu ensino, e eu sempre explico isso, sobre possíveis problemas que podem acontecer nesses primeiros dias, primeiras horas e dias, logo depois do nascimento, para que acenda a luz e consiga procurar ajuda, quaisquer que seja ela, seja do banco de leite, seja de consultora, seja de pediatra, com esse olhar, mas que você não deixe evoluir. Se a mulher quer amamentar, os desafios acontecem. A grande parte das mulheres tem algum tipo de desafio na amamentação, não é automático daquela forma, precisa de um clique de ajuste, às vezes maiores, às vezes só um clique mesmo, e saber que tudo isso
não é para doer, não é porque a sua mãe, o peito sangrou e depois passou e ela fala que aguenta que vai passar, não é normal. Se doer, se sangrar, tem alguma coisa errada para ser corrigida. Então, ela saber que isso não é normal, os possíveis problemas, ela já saber onde procurar ajuda. Então, essas duas coisas são bem importantes para que a gente saiba. Tirar esses paradigmas da amamentação e parar de romantizar a amamentação. Ela não é romântica, ela é bem difícil, ela é de uma entrega profunda e, assim, ninguém pode fazer por você. Se você não quiser fazer, não vai acontecer. E sim, precisa-se de ajuda. Então, os desafios maiores são, as mulheres não sabem, infelizmente, as fases desse corpo. O colostro, quando acontece a descida do leite, por que o bebê pode ser que na descida do leite tenha mais dificuldade? Por que o bebê sabe sugar, mas não sabe abocanhar a areola toda? O que você tem que fazer para ele abocanhar essa areola? Enfim, todos esses passos a passo são falta de informação prática, efetivamente. Então, esses cursos amplos que se fala da gestação, de como dar banho, de como limpar o umbigo, a amamentação é falada como uma coisinha, assim, um ponto disso. Mas a amamentação ocupa 80% do nosso pós-parto. A gente tem que dar uma intensidade profunda para ela. Sim, se a amamentação se frustra, todo o resto, o bebê vai continuar tomando banho, vai continuar trocando a fralda, vai continuar limpando o umbigo, mas a amamentação não vai andar. Então, a gente tem que dar real importância e atenção para essa fase e para uma coisa que é muito importante e muito difícil. E ela que pode te levar para esse pós-parto ser mais ou menos leve, porque o pós-parto já é um turbilhão. E ainda com uma amamentação turbulenta, isso piora muito. Então, a informação nesse caso de possíveis problemas, o bebê que não sabe sugar, o bebê que não abocanha, o peito assim, o peito assado, a mãe que tem a mama muito volumosa, então como fazer essa mama ficar mais estável, o leite que desce, que a mama fica tão dura que o bebê é impossível abocanhar aquilo. Então, quais são esses pequenos problemas que provavelmente podem acontecer? Não todos, mas um ou outro com cada mulher, e como fazer para solucioná-lo? Se ela consegue solucionar sozinha ou se ela vai ter que procurar ajuda nesse caso. Então, essa é o nosso maior desafio, falar sobre as dificuldades, para que as mulheres já tenham isso em mente ainda na gestação. Acho que na gestação, principalmente o primeiro filho, assim, acho que as mães ficam bastante ansiosas e preocupadas com o parto. E aí acho que a grande maioria das gestantes acaba focando muito energia, estudo e se aprofunda bastante nessas questões, às vezes, relacionadas ao parto. E às vezes até os cuidados com o bebê mesmo, isso que você comentou, Mari, de troca, umbigo e banho e essas coisas, e enxoval, e acaba às vezes imaginando e projetando que a amamentação vai ser algo intuitivo e tudo vai fluir naturalmente, é como a Mari falou mesmo. O bebê, o que ele tem é um reflexo de sucção, que começa a aparecer lá por volta de 32, para todo mundo a partir de 34 semanas de gestação. Então, o bebê suga, ele engole, mas daí até extrair o leite, todo o mecanismo envolvido para ele conseguir extrair o leite da mama, é um aprendizado depois que ele nasce. E para isso, muitas mães não têm essa ideia, acham que vai ser muito automático. E não é. E aí, o que eu acho que é interessante, que a Mari comentou, é isso, assim, você já ter essa ideia de que é uma fase super desafiadora, que provavelmente algum ajuste de manejo vai precisar ser feito, que dificilmente a coisa vai fluir de forma natural e perfeita, sem dor, sem nenhuma ajuda ali nesse processo. E essa mãe já está cercada de pessoas que ela possa pedir ajuda. Porque, como a Mari falou, você postergar esse pedido de ajuda e qualquer intervenção, se ela é feita tardia, muitas vezes aquela amamentação já pode ser comprometida. Então, se a mãe já tem uma rede, já tem ideia de quem eu posso pedir ajuda, se a coisa não está indo legal, acho que faz muita diferença, porque muitas mães acabam ficando desamparadas. E nesse processo, às vezes, se a coisa se perde e muita dor, o bebê não ganha peso e desidrata, é aquela coisa que às vezes acaba caminhando para um desmame ou fórmula, alguma outra coisa, que se tivesse sido identificado o problema precocemente, feito uma intervenção ali pontual de manejo ou um freno curto,
ou posicionamento, pega lá, todas essas coisas, teria evitado esse desfecho. Então, acho que é bem importante mesmo isso ser falado durante a gestação. E eu gosto sempre de passar uma experiência que eu tive na maternidade, né? Porque, assim, a gente estuda isso, né? Tanto na graduação, depois na pós-graduação, eu estudei sobre amamentação e tudo mais, e é isso que as meninas falaram, que tudo, se fala de tudo, né? E deixa só um pouquinho para amamentação. E quando a gente, né, recebe o bebê, o que eu acho que, assim, a maior coisa que eu senti foi insegurança. Por mais que eu sabia de tudo, assim, né? Tinha lido, já tinha estudado, enfim. E eu fico imaginando as mães que não têm o conhecimento, assim, completo. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade é a insegurança que as mães têm. Uhum. E aí, no começo, eu falava, não tá saindo leite, não tá saindo leite, não tá saindo leite. Né? E aí, assim, esse amparo de ter pessoas para te auxiliar, para te orientar nessa fase é extremamente importante, né? Porque muitas mães acham, não tenho leite, aí já fica desesperada, não, já, né, já fala para o pediatra, e aí, né, não tentou e não, né, de alguma forma ou outra não se esforçou, e aí, se você não tem alguém que te ampare, que te mostre a posição certa e tudo mais, você acaba deixando, né, de amamentar. Então, assim, é muito importante esse apoio nos primeiros dias, né? Eu vejo, assim, como a maior dificuldade. E depois, ao longo do processo também, vai ter isso que essa mãe, né, relatou, do peito estar muito cheio e, às vezes, a criança dormir por mais tempo. E aí, né, o que fazer, né, muitas vezes? Então, tem mãe que às vezes não sabe que é interessante tirar esse leite, né, para esvaziar a mama e tudo mais. Então, assim, eu acho que é extremamente importante ter profissionais de saúde, profissionais que estejam próximos à mãe e a família também que auxilie nesse processo, que eu acho que é fundamental. Meu nome é Vanessa Ortiz e eu sou mãe de um casal de gêmeos de 3 meses e meio. Bom, e quando eu engravidei, eu não tive muito apoio da minha rede de apoio familiar quanto à amamentação. As mulheres da minha família não conseguiram amamentar muito, não tiveram leite, né? Então eu tinha bastante medo de não conseguir também. Mas eu queria muito, então eu foquei, eu estudei, eu pesquisei, fiz curso de gestante, foquei na amamentação, fiz consultoria pré e pós-natal de amamentação, e eu entendi a importância da livre demanda para a produção de leite, a sucção não nutritiva também, né? Entendi que peito é fábrica, não estoque, então não importa o tamanho do peito, então isso me deu uma grande segurança. Mas quando eles nasceram, meu menino, a pega dele era muito ruim, bem frouxa mesmo, e tivemos que entrar com a fórmula. Continuei insistindo, dava fórmula complementar, né? No hospital, as enfermeiras me ajudaram a oferecer a fórmula com o copinho, né? Não entrar com a mamadeira para não ter confusão de bico. Então, eu consegui insistir. Durante o primeiro mês de vida, a gente fez algumas sessões de fono nele. Foram 3 sessões, já foram suficientes para acertar a pega. A pega dele melhorou muito, começou a ter vácuo, né? Começou a ter uma sucção efetiva, de verdade. E eles ficaram super bem, eles ganharam bastante peso, tão ótimos, tão gordinhos. E eu tô muito feliz, assim, sabe? Eu acho que se não tivesse o apoio profissional, a insistência, eu teria desistido, mas deu certo e eles estão bem e eu vou continuar amamentando até quando conseguir. Mesmo esse caso da hipotonia dos músculos da boca e tudo mais, se ela não tivesse alguém que levantasse isso como possibilidade, esquece, a amamentação já ia desandar e quando fosse no pediatra, provavelmente não ganhou peso, era o bebê que chorava demais, já entrava com fórmula, e aí as coisas viram um ciclo dificilmente de voltar atrás. E lembrando que todos esses tratamentos são para uma classe muito privilegiada. Infelizmente, quem pode pagar fono, 3 ou 4 sessões de fono? Quem vai primeiro numa consultora para ela avaliar que está hipotônico, para depois ir na fono? Quantas pessoas realmente podem chegar nisso?
Então, a gente está falando de uma classe muito privilegiada, em que tem acesso à informação e que tem acesso a pagar por essas informações. Que talvez, se ela fosse no banco de leite, ela tivesse um clique que podia ser isso, mas até ao ponto de ir numa fono e tudo mais, são outros 500. Infelizmente, o Brasil é assim, e aí talvez a gente tenha que ir com um trabalho de formiguinha, fazendo coisas sociais para alcançar mais essas mulheres e dar alternativas para quem não consegue bancar esse acesso tão facilmente como a gente está dizendo, entendeu? Bem pontuado, Mari. Acho bem importante o que a Mari falou desse recorte de classe, porque realmente pessoas de uma classe social mais desfavorecida às vezes já tem menos informação, menos acesso a esses cursos de gestante, de preparatórios ali para parto, puerpério, e além disso tem um desamparo infinitamente maior no pós-parto, porque não tem acesso, a consulta com o pediatra, às vezes no posto, numa OBS, depois de 10 dias de vida, e muita coisa aconteceu nesse intervalo, então perde muito timing de intervenção. Então, acho bem importante mesmo, acho que até o caso que você colocou o áudio para a gente ouvir, cita, né, do banco de leite, acho que realmente é uma estratégia para quem não tem acesso a fono, consultora de amamentação, um pediatra que tenha mais disponibilidade. Realmente a rede de banco de leite acaba sendo uma aliada nesse suporte, só que é o que a Mari comentou mesmo, assim, por exemplo, esse bebê que tinha uma hipotonia orofacial, se não tivesse sido identificado, teria perdido o timing de intervenção. E aí, para toda a intervenção, acho que é importante a gente pontuar, então, quanto antes ela é feita, melhor é o sucesso, melhor vai ser o desfecho. Então, se a gente posterga muito uma intervenção quando precisa, a chance de sucesso acaba sendo menor. E acho importante a gente ter em mente que um tripé, assim, de toda a intervenção que é feita na amamentação. Primeiro, que o bebê precisa ser alimentado. Então, a gente já parte desse pressuposto. De alguma forma, esse bebê precisa ser alimentado. Se ele não está conseguindo ser alimentado só extraindo leite da mama, então esse leite precisa chegar de uma outra forma, pode ser o próprio leite da mãe, a gente sempre prioriza, né, um leite materno ordenhado, que chegue de uma outra forma, senão a gente vai avaliar a necessidade de introdução de um outro leite, mas esse é um primeiro ponto, então o bebê precisa ser nutrido, precisa ser alimentado, até que as coisas se encaixem. Segundo, a mamãe que quer continuar amamentando, que tem a ideia dela é amamentar, a gente precisa proteger a produção de leite. Então, é o segundo ponto desse tripé, é a gente manter a produção de leite dessa mãe. E o terceiro seria manter mãe e bebê juntos nesse processo. Ter pouco leite ou leite fraco, acontece ou é mito? Baixa produção láctea acontece. Uma hipotrofia, um desenvolvimento da mama, uma mama que não desenvolveu lá na adolescência mesmo, então uma mama pouco desenvolvida, mães que tiveram cirurgias na mama, principalmente de redução, então mães que fizeram redução mamária, mas durante cirurgias de colocação de prótese também pode ter algum comprometimento de ducto, isso pode prejudicar a chegada do leite para o bebê. Então, isso existe. Baixa produção láctea existe. Só que tem muita coisa para ser feita. Então, o importante é isso. A gente identifica esse risco na mãe, e esse risco a gente pode identificar, inclusive, antes do bebê nascer. Então, a gente já pode ter em mente, opa, essa mãe tem uma cirurgia na mama, ou essa mãe tem uma mama que era hipotrófica, e a gente já tem um alerta de que, opa, pode ser que tenha uma baixa produção. Se a gente identifica que realmente tem uma baixa produção, a gente começa a fazer uma série de intervenções para o aumento dessa produção láctea.
E aí, isso pode ser feito com fitoterápico, com um medicamento, que aumentam a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, para aumentar essa produção, mas também é associado a protocolos de ordenha. Então, claro, coloca o bebê para mamar, o bebê já estimula essa produção toda, mas, além disso, ter outros estímulos por ordenha. Aí tem vários protocolos de estímulo com ordenha. O mito é que o leite é fraco. Isso de, o meu leite é Sim. fraco, meu leite não sustenta, meu leite é aguado, isso é mito. Na verdade, assim, o leite fraco, ele já caiu por terra. Não existe leite fraco. O leite é um alimento vivo, que ele se adequa às necessidades do bebê. A gente já tem estudos que mostram que em dia de vacina, por exemplo, o leite fica de um aspecto diferente, inclusive para oferecer mais conforto e mais imunidade para esse bebê que acabou de ter uma intervenção. Enfim, quanto a leite fraco, já caiu por terra. Sim, existe baixa produção por diversos motivos, como a Nádia disse, mas a maior parte deles não é por esses motivos, é por uma má amamentação. Então, seja por uso de chupeta, que é o nosso maior problema para baixa produção, ou seja, por fórmula, o jeito que é dada a fórmula, a confusão de bicos, etc. Então, um estímulo incorreto, ou por um bebê que realmente não sabe mamar de forma correta. Então, o estímulo dele de sucção não é suficiente para que ele estimule a produção de leite. É como se o corpo não entendesse que tem um bebê mamando ali, porque a pega dele está tão incorreta, ou o frênulo não faz ele fazer o movimento correto de língua, etc., que o estímulo não chega do jeito certo. Então, é bem importante que a gente saiba que sim, existe baixa produção, mas antes da gente concluir todos os outros chegar nesse, uma coisa definitiva, realmente você tem uma diminuição da sua produção, geralmente tem outras coisas antes disso. E a primeira delas é a chupeta. E aí, só fazendo um resumo muito fácil da chupeta, o bebê precisa sugar. Ele suga para se nutrir e para se acalentar e etc. Todos os momentos que ele suga são estímulos para a produção de leite. Então, o corpo entende, tem um bebê sugando, preciso produzir leite. No momento que o bebê, ao momento que a família insere a chupeta na boca do bebê, aquele momento que ele sugaria o seio, seja para se nutrir ou não, que estaria estimulando a produção de leite, ele deixa de sugar. Deixando de sugar, o corpo entende que tem um bebê sugando menos. Um bebê sugando menos, você produz menos. E aí, por consequência, isso vai virando uma bola de neve. Então, o bebê, eu ouço muitas mães falando, não, ele usa muito pouca chupeta, só na hora da troca de fralda. Eu falei, gente, mas você troca 10 fraldas por dia, 10 minutos. Então, já são 100 minutos por dia que ele chupa chupeta, se você pensar. E todos os bebês, ou grande parte dos bebês, choram para trocar fralda. Então, vamos pensar em alternativas que dão a chupeta, porque isso sim pode impactar diretamente na sua amamentação. Infelizmente, a gente tem a cultura de que bebês não podem chorar. E que a chupeta vem para calar o choro do bebê. E é real isso. As pessoas têm medo do choro do bebê. Elas têm medo que esteja com dor, com fome, com sede, alguma coisa está acontecendo. Mas quando você põe a chupeta e ele acalma, e é real que ele acalma, a chupeta consegue cumprir a sua finalidade de acalmar esse bebê, o coração da mãe fica mais tranquilo, porque o bebê parou de chorar. Só que tem consequências. Então, além de todas as desenvolvimento orofacial que a chupeta pode trazer, mas isso é mais adiante, eu nem chego nisso, a gente tem impactos claros da amamentação. E a segunda causa de desmame é confusão de bicos, que a chupeta está aí no primeiro caso nessa história. Então, é bem importante, antes de qualquer conclusão, eu tenho pouco leite, a gente entender todo esse entorno. Como está essa amamentação aí? Claro que cirurgias mamárias, elas já ligam um alerta muito grande para a gente, principalmente as de redução, porque são uma incógnita, infelizmente, os médicos ainda garantem que não vai ter impacto na sua amamentação. Eu mesma ouvi isso, eu tenho cirurgia de mama, e eles falam claramente, não se preocupe, não vai ter impacto na sua amamentação. Eu acho triste que eles garantam algo assim. Eu recebo todos os dias ligações de mulheres que falam que o médico falou exatamente essa frase. Então, acho triste, porque não dá para eles terem certeza se não vai ter impacto. Eles não conseguem saber se o ducto foi rompido, se tirou ali uma parte importante para a mama de produção.
de uma glândula de produção lactífera, então assim, não tem como saber. Esse é o problema, elas fazem a cirurgia tendo certeza que não vai ter impacto, então o tombo delas é maior ainda quando elas ficam sabendo que por conta da cirurgia que elas escolheram fazer, elas tiveram impacto na amamentação do filho. É bem difícil. Então, sim, as cirurgias levantam, acendem uma luz, e é importante que acenda essa luz, mas tem muitas outras coisas para a gente fazer antes de concluir a baixa produção. Inclusive, se necessário for, usar fórmula concomitante, com uma amamentação mista, com leite dela ou não, quando não consegue, mas para que a gente consiga tentar aumentar esse estímulo e manter esse bebê bem alimentado, bem desenvolvido e bem nutrido, que é o principal fator aí. Sobre alimentação, Lê, você pode explicar para a gente se a alimentação da mãe, ela pode estimular o leite, porque tem sempre alguém da família que conta, come tal coisa, que vai aumentar o leite, canjica e tal. Conta pra gente, tem relação com o estímulo da produção de leite? Então, na verdade, sabe-se muito assim, come canjica, toma cerveja preta, né? Tem vários alimentos aí que são, vamos dizer, tabus, né? Na alimentação para aumentar a produção de leite, mas na verdade não existe nenhum. Por exemplo, foi realizado um estudo que foi realizado na África, e lá a alimentação é totalmente diferente da nossa. Então, assim, e foi avaliado o leite, né, de mães brasileiras e mães africanas. E a composição era muito parecida, ou seja, não tem, desde que eu sempre oriento que a mãe tenha uma alimentação saudável, que coma de tudo, frutas, legumes, verduras, cereais, enfim, todos os alimentos, mas, em geral, a mãe produz exatamente, é o que a Mari falou, produz exatamente o que o filho precisa, né? Então, assim, óbvio que eu sempre oriento consumir muita água, que isso é muito importante. Então, assim, é fundamental. Mas com relação à alimentação, não muda muito. Por exemplo, a mãe que consome um pouquinho mais de alho ou alguns outros alimentos, tende esse alimento ter sabor, né? Ser um leite com um sabor diferenciado. Mas isso não muda com relação a nutrientes, né? Então, a gente sabe que a alimentação da mãe precisa ser saudável e tudo mais, mas que não vai... Tem mães também que são desnutridas e tudo mais, então pode ter um fator aí. Mas normalmente não. Então, assim, não tem nada desse negócio de cerveja preta, canjica e etc., que vai aumentar o leite, enfim. O que eu vejo na prática e nos estudos é que realmente não tem. Eu queria falar só uma coisinha sobre a canjica. É bem interessante que alguns estudos mostram que, na verdade, a canjica nada mais é do que um comfort food. Então, a gente tem históricos alimentares na nossa mente, de carinho, de aconchego, e no nosso pós-parto imediato, a gente está muito vulnerável. Então, no momento que você come canjica, alguém cuidou de você. Alguém fez essa canjica com toda a dedicação, com todo o amor, e você sente aquele seu gostinho de infância, que pode ser canja, canjica, todas essas coisas quentinhas que você comia em volta da mesa com a sua família na época fria, sabe? Alguma coisa assim. E esse aconchego que, na verdade, relaxa essa mulher. Então, uma mulher que está tensa, que está insegura, ela consegue ter um momento de conforto, de acolhimento com ela mesma, porque a gente acaba olhando muito para o bebê e praticamente zero para a mulher. E isso, o estar relaxado, o estar mais conectada, o estar mais leve, faz com que a amamentação também flua, também seja uma coisa menos tensa. Então, claro que a gente nunca vai conseguir comprovar isso cientificamente, porque cada um tem os seus comfort foods, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Tanto que uma das coisas que eu falo muito sobre rede de apoio é cuide dessa mulher. O que ela gosta de comer, como ela gosta que a casa dela esteja, acolha as dores dela, abrace, deixa o momento mais leve para ela, porque lá dentro dela já está um turbilhão. Então, se você fizer o torno dela também estar um turbilhão, a chance disso embananar é muito grande. Então, vamos tentar deixar o ambiente, o entorno mais acolhedor possível, com as coisas que ela gosta, como ela se sente bem, para que ela consiga se organizar internamente.
em que momento que é a hora de partir para uma alternativa ao leite materno. Porque o banco de leite, ele não consegue suprir um volume para crianças saudáveis, certo? Então, o que eu tenho de alternativa para usar ao leite materno? O banco de leite, ele funciona conseguindo fornecer leite materno pasteurizado, principalmente para bebês em situações de uma vulnerabilidade muito maior, que seriam, então, bebês prematuros extremos, bebês de baixo peso, ou bebês que têm alguma condição clínica, malformação, alguma coisa que, sobretudo, estão internados em UTIs neonatais. Então, você até pode solicitar doação de leite para um bebê, só que dificilmente isso vai acontecer na prática, porque a gente não tem uma cultura de doação, não tem grandes estoques, então acaba sendo priorizado bebês nessa situação de maior vulnerabilidade e nos quais o leite materno faz muita diferença. Então acaba indo para os bebês internados em UTIs neonatais mesmo. Aí enxergar o paralelo, talvez, da fórmula como se fosse a ideia do parto normal e de uma cesárea. Então, tem momentos, igual a cesárea salva vidas, a fórmula também salva a amamentação e salva bebês que estão em estados de desnutrição importante, baixo ganho de peso, uma perda super importante, uma baixa ingesta. Então, acho que também tentar enxergar a fórmula não como um veneno, como se fosse um medicamento. Então, uma coisa que você vai prescrever, idealmente com uma ideia e com um plano já de retirada. Mas ela tem o seu papel e tem o seu valor em várias situações. Lê, você pode explicar para a gente, então, as diferenças que existem de produtos, né, que hoje a gente encontra na prateleira, fórmulas, composto lácteo, muitas mães também dão leite de vaca mesmo, de saquinho, caixinha, enfim. Explica para a gente, só para dar um panorama das diferenças de cada um e quando que um é recomendável ou outro. Bom, então, a gente sabe que hoje no mercado tem as opções composto lácteo, fórmula infantil, e o leite de vaca, né? O leite em pó, tá? Leite integral, enfim, tem as desnatado, semi-desnatado, enfim. O fluido, que, né, é o que você está falando, leite de vaca, né? O fluido, leite de caixinha, enfim. A partir, né? A gente sempre orienta, e a minha orientação, né, aqui também nos atendimentos, é com relação a se em alguma impossibilidade, que é isso que a Nádia falou, né? Como opção, então precisa primeiro entrar com a fórmula, né? Então essa é a melhor opção a partir do 6º mês, ou enfim, ou antes disso, se há necessidade. Então é a fórmula infantil até 12 meses, né? E a partir daí tem o composto lácteo, isso depende de cada criança, precisa fazer avaliação. Então, assim, cada criança tem uma necessidade, né? Mas normalmente tem vários leites, né, fórmulas infantis, que são prescritas para necessidades. Então, tem antirrefluxo, tem várias aí no mercado para atender as demandas das crianças, né, dos bebês que a mãe não tem possibilidade de amamentar, né? Então, são várias opções, mas normalmente é a fórmula infantil que é iniciada. Nas fórmulas infantis, normalmente tem lá, né, na frente do rótulo, DHA, ARA, prebiótico, nucleotídeo. Alguém poderia traduzir para as pessoas que pegam essa fórmula na mão o que isso significa? Normalmente DHA é ômega 3, ômega 6. Tem outros nutrientes. Hoje tem algumas marcas que já utilizam óleos de peixe para facilitar o entendimento. São alimentos que normalmente a mãe produz, né, no leite materno e que a indústria acaba trazendo, como é isso que a Nádia falou, de trazer uma opção completa, assim como o leite, né, o leite materno. Então eles enriquecem esses leites com esses nutrientes para que fique completo, assim como o leite materno.
Claro que eles não conseguem chegar na riqueza e na diversidade do leite materno, mas a ideia da indústria é mimetizar o máximo que eles conseguem, mas de uma forma não 100% lógico, mas de alcançar todos os benefícios advindos do leite materno. Inclusive, tem uns estudos, só de curiosidade, assim, de DHA, de ARA, que seria vindo do ômega 3. Tem um estudo multicêntrico que avaliou vários países e avaliou a ingesta na dieta da mãe, então de ômega 3, de peixes, de águas frias, tudo, e o desenvolvimento dessas crianças com 3 anos. E o Brasil ficou super mal colocado, porque a gente não tem esse hábito alimentar. Países que ficaram bem colocados e viram um impacto super positivo de desenvolvimento nas crianças aos 3 anos foram países nórdicos, Japão. Então é até interessante, eu suplemento as mães que estão em aleitamento materno, que acompanham comigo, porque realmente é bem importante elas terem uma ingesta rica de ômega 3, justamente por isso que as fórmulas falam para o desenvolvimento cerebral, que é o DHA e o ARA. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, foram feitas pesquisas em torno do leite materno para fazer uma formulação que seja uma alternativa, né? Como a gente falou em todo esse momento, uma alternativa em casos onde a mãe não consiga, não teve como fornecer para essa criança o leite materno. E aqui no Brasil tem uma realidade, né? Acho que a Letícia vai poder dizer um pouco mais para a gente, da questão dessas mães irem para o leite de vaca. E o que isso significa, né, para a sociedade, essa questão da maioria das crianças que não têm acesso ao leite materno antes do 1º ano de vida consumirem leite de vaca? O que isso pode repercutir? Então, normalmente, até 12 meses, né, a gente, tanto a recomendação do Ministério da Saúde como Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendado oferecer nem o leite de vaca, né, fluido, em pó, enfim, e derivados antes dos 12 meses de vida. Isso é muito importante. E tem muitas mães que a gente está falando isso o tempo inteiro, né, na impossibilidade de oferecer o leite materno e não ter uma rede de apoio, né, de orientação de profissionais da saúde que estejam próximas a elas para orientar, né, o que é mais interessante a ser feito. Então, assim, pelo instinto materno, já que eu não tenho leite, eu vou dar o leite de vaca, né, que é o mais barato, que tem no mercado, né, então o que eu posso comprar. Então, assim, é essa realidade que a gente vê, né? Mães que não têm conhecimento e que acabam fazendo essa substituição por instinto materno, né? Mas aí, o que a gente encontra depois de ser introduzido esse leite, né? Esse leite de vaca, antes dos 12 meses. Pode acontecer alergias, né? A criança tem mais dermatite atópica, então um conjunto de dificuldades que ela não teria, né? Esse bebê não teria se fosse feita uma intervenção de um profissional da saúde. A gente está falando de fórmula, então quando a gente fala de fórmula, a indústria tenta se aproximar ao máximo, né, do leite materno. O que ela não consegue, muitas vezes, anticorpos e tudo isso, a indústria não vai conseguir colocar. Mas é uma opção 1000 vezes melhor do que o leite de vaca nessas situações. E em questão do custo, né, que a fórmula realmente tem um custo mais elevado e pode pesar no orçamento. A partir dos 6 meses que já começa essa introdução alimentar, essa mãe pode optar e dar apenas uma alimentação balanceada e não dar mais o leite? Normalmente, assim, o que eu faço na prática? Para crianças que estão em fase de introdução alimentar, né? A mãe, por exemplo, está voltando para o trabalho, né? Então, o que vai fazer? Vai ficar, né, das 8 da manhã até, sei lá, 8 da noite, enfim, fora. O que vai fazer nessa situação, né? Então, primeiro a gente sempre orienta a fórmula, tá? Então, entra com a fórmula, cada criança tem um perfil, então a gente vai indicar a fórmula melhor que se adapte à família.
Hoje a gente sabe que tem diversas fórmulas, da mais cara até um pouco mais barata, tanto marcas, né, grandes marcas aí. Então, assim, são opções, né? A gente sabe também que em situações tem algum auxílio do governo, enfim, tem possibilidades dessa criança ter acesso a esse leite. E aí, nestes casos, né, nunca oriento leite de vaca antes dos 12 meses, né? Então, é sempre a introdução dos alimentos, explorar, pegar, mesmo que ela não coma a quantidade que a família deseja, né? Porque às vezes a gente tem a expectativa de que a criança coma X colheres de sopa, enfim, né? Então, assim, o importante nessa fase, a partir da introdução alimentar, é que a criança tenha o contato com os alimentos, comece a saborear, comece a sentir texturas, enfim. O leite materno e a fórmula infantil, né, em caso da impossibilidade, ele supre a maioria dos nutrientes, tá? Não todos. A partir do 6º mês, a criança precisa de alguns nutrientes, por exemplo, ferro, vitamina A, e alguns nutrientes que importantes, mas que a maioria, o leite materno e a fórmula já estão preparadas para suprir essas necessidades. Acho que é isso mesmo que a Letícia comentou, assim, então no 2º semestre, depois da introdução alimentar, é um primeiro contato da criança, do bebê, é uma exploração sensorial, então é uma apresentação e um primeiro contato ali daquele bebê com novos alimentos, novos sabores, novas texturas, então é muito mais uma descoberta do que uma ingesta suficiente de nutrientes. Então, essa expectativa de, aos 6 meses, a criança vai começar a receber outros alimentos e eu posso não oferecer leite materno ou fórmula, não funciona na prática, porque é muito gradual essa aceitação das crianças, é até importante a gente trabalhar essa expectativa dos pais. Então, no 2º semestre de vida, depois da introdução alimentar, o leite materno ou a fórmula continuam sendo o principal alimento para aquele bebê. Então, eu concordo com a Letícia, também acho que não tem que ser prescrito leite de vaca até pelo menos 12 meses. E a nossa principal escolha é a fórmula, daí seria a fórmula de segmento, né, número 2, a partir dos 6 meses. E tem várias marcas, tem marcas mais baratas, bem um espectro grande também de preço das fórmulas, mas eu investiria numa fórmula mesmo, e não composto lácteo, e não leite de vaca. Existe também para consulta o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos do Ministério da Saúde. Ele traz diversas dicas sobre o aleitamento materno, aponta a insuficiência nutricional do leite de vaca, também indica a fórmula infantil como principal alternativa em caso de não acesso ao leite materno, além de diversas outras dicas com relação à alimentação das crianças. A sociedade, assim, cobra isso da maternidade, do amamentação, só que dá poucas ferramentas, eu digo socialmente falando, para que esse aleitamento continue depois dos 6 meses, ou até chegue até os 6 meses. Uhum. Uma licença paternidade super curta, então uma rede de apoio que às vezes a mãe já fica desamparada logo de cara, licença materna de 4 meses, algumas empresas ali, cidadãs, que chegam até 6 meses, mas não é a realidade para todo mundo. Mães que não têm possibilidades, às vezes, de ordenha em locais de trabalho, então acho que essa também é uma bandeira aí, talvez fuja um pouco da nossa proposta de discussão, mas que deve ser levantada para a gente não precisar prescrever uma fórmula, para a gente dar condições para essa mãe continuar ordenhando e continuar oferecendo o leite dela para o bebê depois dos 6 meses. Sim, a gente tem problemas públicos, né, de políticas públicas relacionadas à amamentação e à saúde da criança. Então, desde das licenças, dos não apoios, das mulheres que são demitidas com retorno ao trabalho, da falta de rede de apoio, que as mulheres cada vez moram mais distantes das próprias famílias. Tudo isso realmente é uma batalha e é o que joga contra a amamentação.
Além de tudo, é muito difícil retornar ao trabalho e ainda ter que ordenhar. Não é uma coisa simples. Uma coisa é assim, falta 10 dias para a introdução alimentar e as coisas estão fluindo, o bebê já toma um pouco de fórmula. Outra coisa é a mulher que volta com 3 meses, que quer amamentar exclusivo até 6. É um trabalho bem árduo, não estou dizendo que não é possível, mas é muito trabalhoso, é árduo mesmo. E precisa de muito apoio, precisa de muito equipamento, precisa de espaço, precisa... E aí entra as empresas apoiando isso, essa mulher que vai sair mais vezes para fazer intervalo, para fazer ordenha. Quem vai ser esse cuidador que muitas vezes a creche não se habilita a dar sem mamadeira, não se habilita a dar leite materno porque tem medo que perca. E é muito mais simples ter o pozinho para todos. Então, tudo isso é bem complicado e é mais um trabalho, mais um jogo que a gente tem que ir jogando e tentando mudar e fazendo pressão popular mesmo para que as coisas mudem. A gente está a quilômetros de distância, infelizmente, mas é o que a gente tem. Então, vamos tentar fazer o que a gente pode, né, da melhor forma possível. Mas, sim, as mulheres têm grandes dificuldades de chegar a 6 meses, grandes dificuldades. E passar de 6 meses, então, além de todas essas dificuldades, que quem não voltou ao trabalho vai voltar, que já não tem apoio em casa, etc., a gente ainda tem olhares tortos de que aquela criança está grande, que não precisa, que qualquer leite já daria conta e etc. Então tem o julgamento da sociedade ainda dizendo que esse bebê está grande para mamar, que não é necessário. Passou de 1 ano, então, é um carimbo na testa de você está fazendo o seu bebê dependente, e etc. Então, não há apoio real. Teve uma mãe que perguntou, né, até quando eu amamento de madrugada? Né, existe essa questão dos marcos, né, que a gente fala, de até 6 meses, exclusivo, OMS diz 2 anos ou mais, e aí parece que a gente tem uma necessidade de ter um prazo, né? Como é que é isso para vocês? Sim, na verdade, como o leite materno ele é o principal alimento até 1 ano de idade, seja ele o leite materno ou a fórmula, quando não possível o leite materno, teoricamente, até 1 ano de idade, esse bebê ele não está neurologicamente preparado, a não ser que ele mesmo comece a fazer isso. Então, quando os bebês começam a dormir a noite inteira antes de 1 ano, você entende que ele já está ok para fazer esse intervalo tão grande e consegue fazer esse movimento. Isso é um ritmo mais ou menos normal que se espera. Então, a gente só começa a falar em qualquer tipo de desmame, seja ele noturno ou total, a partir de 1 ano de idade, porque aí esse leite não vai ser mais a principal fonte de alimento desse bebê. E aí sim você consegue fazer algumas restrições, diminuir a quantidade de mamadas. Mas antes disso, o que muitas pessoas procuram consultoras de sono, e aí eu não trabalho com isso, mas eu conheço um pouco, é para dar uma regulada na rotina, não necessariamente nas mamadas, mas as mamadas meio que entram por consequência. Então, quando já se entende que depois 4, 5, 6 meses de idade, quando você tem uma rotina pré-estabelecida, em que tem horário para tudo, horário para brincar, horário para trocar fralda, horário para comer, horário para brincar de novo, horário para dormir, tá criando hábitos e consegue fazer intervalos maiores, não quer dizer que ele não vai acordar à noite. Isso é um grande erro. Quando eu não preciso aumentar noturno, daí a mulher vai lá e faz uma consultoria de sono porque, na verdade, ele não estava acordando só de fome, ele estava acordando porque ele queria aconchego, porque ele estava com medo de estar sozinho, porque neurologicamente ele não estava preparado para dormir a noite inteira. Então, eu, na minha prática profissional, trabalho com desmame noturno a partir de 1 ano. Antes disso, quando a mulher me fala, tá insuportável, daí eu pergunto muito das rotinas e falo, olha, a partir de uns 6 meses a gente pode falar de uma consultoria de sono personalizada e muito respeitosa, não aquela deixando chorar. O deixando chorar vai ter impactos e traumas para essa criança a longuíssimo prazo, porque não é essa a ideia. Mas sim, organizando o dia para que isso reflita à noite. Não quer dizer que ele não vai acordar à noite. Então, não existe esse prazo e varia muito de criança para criança. Amamentar é sistêmico, a gente não tem que olhar para um ponto só, né? Tem que olhar para um todo mesmo.
E é ótimo, né, discutir sobre isso para poder dar um alerta, né, para as pessoas que se tiver alguém por perto que esteja amamentando, que seja, né, essa rede de apoio que é tão necessária nessa fase, que ajude essa mãe a cumprir essa fase e a mãe que esteja amamentando, que ela procure informação, aí no Instagram de vocês, né, deve ter bastante informação falando, ajudando também essas mães. Nos episódios anteriores, vimos o quanto o leite materno é o alimento mais saudável para o bebê, por ser um alimento vivo e ativo, em constantes mudanças para suprir da forma mais completa possível as necessidades do ser humaninho que acabou de chegar ao mundo e está em pleno desenvolvimento. Mais saudável para a mãe, que também recebe proteção contra várias doenças, além de desenvolver vínculos afetivos. E agora, nesse último episódio, queremos destacar também a importância do aleitamento materno para a saúde do nosso planeta. Toda primeira semana de agosto é celebrada a Semana Mundial de Aleitamento Materno, SMAM. Desde 2016, a SMAM está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O tema deste ano é Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. Com o objetivo de informar as pessoas sobre a relação importante do aleitamento materno com o meio ambiente e mudanças climáticas. Estudos feitos com dados do Brasil indicam que a amamentação tem uma pegada de carbono 43% menor em relação aos substitutos do leite materno. A pegada de carbono contabiliza todos os gases causados do aquecimento global, como o metano liberado pelas vacas e o CO2 envolvido na pasteurização, secagem e todo o processo de produção e transporte do leite artificial. O desmatamento que ocorre para a criação das vacas também colabora para as mudanças climáticas, além de empobrecer o solo. No Pantanal do Brasil é constantemente desmatado para plantar soja, que compõe as fórmulas infantis sem lácteos e também é utilizada para alimentar as vacas, cuja produção tem uso intensivo de pesticidas e fertilizantes artificiais, deixando aí uma outra grande pegada. Além dos gases gerados, há um alto consumo de água e outros recursos como latas de metal, rótulo de papel, plásticos, do dosador, da tampa, mamadeira, bicos de silicone, borracha e outros acessórios envolvidos que são até reutilizáveis, mas que quando chegam ao final da vida útil dificilmente são reciclados e viram resíduos em aterros. Todos esses impactos afetam a todos os seres, portanto, a responsabilidade de amamentar deve ser compartilhada com toda a sociedade. Apenas 40% dos bebês nascidos atualmente são amamentados exclusivamente até os 6 meses. Poucos são os casos de impossibilidade fisiológica. A maioria das mães deixam de amamentar por falta de apoio da sociedade. A Alimenteia apoia e quer incentivar você também a apoiar as mães que consigam amamentar, porque amamentar é uma decisão climática inteligente, que evita desperdícios de recurso, portanto, é a escolha mais saudável para as pessoas e para o planeta. A amamentação, como a Mari falou, é uma escolha, mas que seja uma escolha consciente, né? Também nessa primeira fase, a primeira escolha ali da nossa alimentação que seja já consciente, que é o que a gente quer trazer aqui bastante essa discussão. Eu agradeço muito o convite, acredito que é só falando sobre isso, falando com outros profissionais, fazendo redes, fazendo teia, né, como vocês estão fazendo teias, que a gente vai conseguir ampliar essa visão, ampliar esse olhar para a amamentação, para a alimentação, para os cuidados com esses bebês e com esses seres humanos que estão vindo aí e que vão ficar nesse mundão. Eu também quero agradecer o convite, a participação, foi muito gostoso o bate-papo com vocês. Também acredito na parceria entre os profissionais todos ali no cuidado, na lida com os pacientes, com os bebês, mas também nesse processo de difusão aí do conhecimento, de trazer ferramentas e conhecimento para que as famílias tomem decisões conscientes, mas que a gente sempre respeite a decisão daquela família, daquele binômio, e a gente não ultrapasse, não imponha algo que a gente ache que seja melhor, de forma alguma a gente, de repente, querer amamentar mais do que a própria mãe. Então, a gente tem que respeitar a decisão ali daquela família,
mas dá ferramentas, dá conhecimento para que ela tome a decisão de forma consciente. E aí acho que a gente tem muita bandeira para levantar, muito assunto, é longo, é extenso, tem muita coisa para falar mesmo, mas acho que é isso, é fazendo parceria, é falando, é só assim que a sociedade vai evoluir. Bom, eu também gostaria de agradecer as meninas, a Ana, a Michele, pelo convite. Acho que foi muito legal, muito bacana. Parabéns para as meninas. É legal a gente fortalecer, né, as informações, principalmente nas redes sociais, que eu acho que tem tanta gente falando coisas desnecessárias. Então, assim, nada melhor do que pessoas que, né, têm informação, a informação de estudos e uma informação mais fiel nas redes sociais para informar as mães, né, dar o acolhimento, passar informações de qualidade. Então, assim, muito obrigada. Foi super legal. E é isso aí, né? Tem que disseminar isso daí de passar informações de qualidade, né, para as mães, principalmente nessa fase que eu sempre falo que é de insegurança, né? Então, eu acho super importante. Obrigada. Acho que a gente cumpriu, né, a missão de trazer com afeto esse assunto, que é um assunto realmente que traz um peso e uma cobrança tão grande. E foi realmente muito gostoso. De novo, muito obrigada e espero que a gente tenha outros e outros cafés. Isso aí.